Olá você, tudo bem? Vamos terminar então os Breaking News com o último vídeo que vai falar de insectoides e reptilianos, coisa de fantasia, não, coisa real que está acontecendo. No primeiro a gente falou do Atlas, que é o cometa que tem toda a característica de não ser um cometa, ele não tem nada característico, está vindo para cá a uma velocidade incrível, é enorme, parece ter luz própria e tem uma trajetória muito peculiar, muito diferente de um cometa, digamos assim. A gente vai conseguir no ápice de tentar ver se a gente mandar alguma sonda no final de outubro, basicamente. E depois a gente viu que os alienígenas não são só um tipo assim, antes como Fox Mulder diria, não são homenzinhos verdes, eles são cinzas, teriam só os greys, não, temos os greys, temos os nórdicos, que são os de cabelos longos, brancos, loiros, pele muito alva, muito branca e altos. Os insectoides, que para mim eu acho mais terrível, que são basicamente parecidos com baratas, mais parecidos com o inseto louva-a-Deus, que é o mais característico. Talvez, será que a evolução lá no planeta deles, em vez de ser do macaco, seria o do louva-a-Deus? Por isso que eles evoluíram assim? Eu não sei. E os reptilianos, que são também difíceis de acreditar que são também, se for a mesma lógica, a evolução veio dos macacos? Não, veio dos répteis, então viraram reptilianos. E são 4 espécies, e agora os insectoides e lagartos, que a gente fala que, pô, não pode existir, porque tem um nível, né? As pessoas falam, os grey, bonitinho, os nórdicos, sim, legal, eles são parecidos com os humanos, aquela coisa toda, o ideal, né? Eugenia. Mas o que acontece? Quando entra nessa saara de animais, digamos assim, mais exóticos, como insetos ou répteis, aí até o mais cético duvida. Mas vamos ver aí essa matéria do C. Andrade, do Sci-Fi, onde, com a colaboração de Ross Coulter, que é uma credibilidade incrível, de um grande repórter, muito sério, a gente pode ter alienígenas que mudam de forma e estão vivendo entre nós. Ou seja, se tem reptilianos, se tem os insectoides aí, eles podem estar aqui, ao seu lado. Olhe para esse colega de trabalho seu, olhe para essa pessoa que você está andando na rua. Perceba o olho dela, se lhe dá aquela piscadela de réptil, perceba a pele do cara se está escamosa ou não. Bom, brincadeira, vamos lá. Matéria, então, próxima aí, a última do Breaking News, depois a gente continua com os vídeos normais. E você aí que tá com esse dedinho e não clicou no like, você vai ser abduzido por um reptiliano ou um insectoide. Então põe esse dedo no like. Se você não é inscrito, se inscreva aí, eu agradeço muito. Obrigado por estar comigo. E para os meus inscritos, principalmente no Japão, Nihon, Konnichiwa, Arigato. Eu agradeço muito. Bora ver então alienígenas que estão vivendo entre nós. Considera especificamente o louva-a-Deus como a primeira criatura viva na Terra que concedeu vida aos animais e aos humanos. Então você aí que acreditou que poderia não existir extraterrestre, existem 4 raças aí que pelo menos parece que está visitando a gente, segundo o congressista americano. E o jornalista investigativo Ross Coulter, conhecido por décadas por reportagens tradicionais, surpreendeu recentemente o público ao afirmar que as fontes confiáveis lhe disseram que existem múltiplas espécies não humanas, incluindo lagartos, incluindo os répteis.
E em entrevista a Reality Check, Coulter listou répteis, louva-a-Deus, humanoides greys, os nossos conhecidos, e até mesmo nórdicos, que são os alemães lá, como espécies mencionadas, e ele, por fontes internas, espero que confiáveis, claro, embora tenham o cuidado de afirmar que nada nesse está comprovado à sua disposição, foram comprovados, né? Foram à sua disposição. Discutir o assunto publicamente refere a crescente abertura de ciclos de fenômenos aéreos não identificados. Tem um padrão, parece, os depoimentos, né? A alegação de Coulter, por exemplo, não é isolada. Músicos, sobreviventes e pesquisadores descreveram encontros perturbadores com supostos metamorfos. E aí, você encarar, por exemplo, existem algumas figuras aí que algumas são conhecidas para alguém e outras não, mas que sim dá uma relevância por serem figuras, digamos assim, populares, né, que tem muitos seguidores, que não é o meu caso, mas tudo bem, vamos embora. Eles dão relatos de por exemplo, ter visto esse tipo de como que eu diria, seres, né? Vamos lá. Bill Corgan, por exemplo, do Smashing Pumpkins, que é uma banda de rock, contou ao Howard Stern em 2017 que viu 2 vezes uma pessoa se transformar em algo além do humano. Era humano ali e de repente virou outra coisa. Anos depois ele mesmo manteve sua versão, ou seja, talvez ele tinha tomado ou usado alguma coisa que possa alterar sua percepção da realidade, se é que você me entende, o guitarrista, banda de rock, não estou sendo preconceituoso, mas ele poderia ter visto isso num sábado, olhou lá um amigo dele e o amigo dele virou um sapo. Ou sei lá, um pastor de calcinha, eu não sei. Bom, depois, mais sóbrio, ele acrescentou, ele falou, não, vi mesmo, cara, não tava doidão não, eu vi o negócio, e acrescentando mais detalhes, se recusando a revelar o nome do indivíduo, ou seja, o cara é conhecido. Então, Bill Corgan, de uma banda de rock, claro, né, alguns devem conhecer sim, ele alega então que um conhecido dele se transformou em uma coisa que não seja humana. Ele não falou especificamente no caso aí, né? Seria um insectoide, seria um lagarto, mas tudo bem. Juliette Bryant, essa eu não conheço. Sobrevivente do abuso de Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein é um magnata aí dos negócios dos Estados Unidos, amigo de Donald Trump, que foi acusado de sérios crimes aí, parece que está preso, parece que morreu na prisão, uma coisa assim. Bom, descreveu por testemunhar no rosto de Epstein se transformar em feições reptilianas. Então tá explicado, o Epstein é um cara ruim lá que fez coisa ruim, porque ele não é humano, ele é um reptiliano. Bom, durante os encontros com grandes olhos negros, boca larga, protuberâncias semelhantes ao chifre, ela insistiu que não estava embriagada nem sob influência de drogas no momento. Então ela já foi dando a carteirada. Falou, olha, não estava loucona, eu vi o cara lá, o Epstein, que se transformar em outra coisa. Bom, eu não sei, né? Geralmente os milionários são excêntricos. E John Maxwell, autor e pesquisador de religiões antigas, ateu safadinho, contou histórias de um rico empresário de Las Vegas. O homem alegou que ele e 5 companheiros cristãos testemunharam um ritual de natureza selvagem do Colorado, interrompido por ser um reptiliano de 2,40 metros. Então os caras estavam lá rezando, fazendo um ritual lá, e apareceu um cara de 2,40 metros. A entidade teria imobilizado o grupo telepaticamente antes de libertar. Não sei o que fez com os caras. E aterrorizante, né? Temos o incidente da mulher do avião. Em 2023, um vídeo viral
como os meus aqui, mostrou a passagem aflita declarando: aquele filho da lá atrás não existe. Então estava lá no avião, a mulher começou a berrar isso antes de insistir em sair do avião. Embora ela tenha sido oferecida explicações contraditórias posteriormente, sua recusa a se retratar completamente suas alegações que estava a 100% em desembarcar mantém especulações do que teria acontecido. Então, será que a mulher viu um reptiliano no avião? É um caso verídico? Paralelos culturais e históricos. Seres semelhantes às serpentes aparecem em uma mitologia do mundo todo, desde a serpente bíblica do Éden até os deuses serpentes emplumados da Mesoamérica. Alguns répteis pré-históricos da Terra, enquanto outros vêm como entidades intradimensionais. Tem uma cientista, e parece que está falando sobre isso, capazes de disfarçar de seres humanos. Então, ou seja, se você nunca viu um reptiliano, se você nunca viu um insectoide, é porque justamente ele pode estar ali do teu lado e de repente metamorfoseado, sabe? Lembra da mística dos mutantes, a molecada? Então, é basicamente isso. Ele tá ali, você vê uma meninona bonitona ali e de repente é um insectoide, ou então você vê um cara ali bonitão ali, a menina quando vai ver, ele é um reptiliano. Bom, sem especulações, a ciência convencional não encontrou evidências verificáveis da existência de seres reptilianos. Sim. E muitas dessas histórias podem ser explicadas por fenômenos psicológicos. É plausível, né? Como eu disse, então a pessoa está usando algum tipo de entorpecente que nunca usou, a mente às vezes assim, você está normal, você tem a pareidolia, é que você olha para uma coisa ali e acha que está vendo uma coisa e não, essa coisa de olhar para as nuvens e achar formas, né? Então o nosso cérebro está sendo condicionado a isso, você olha para o fogo, você olha para a fumaça, o cérebro está sempre tentando ali colocar uma forma. Então, muitas dessas histórias pode ser sim problema psicológico, problema não, né? É alguma coisa psicológica que está acontecendo ali. Percepções equivocadas, que estaria no mesmo sentido, ou até invenções. O ser humano mente, né? Então, a pessoa tá lá falando, cara, eu vou dar uma mentidinha aí, eu tô meio chapadão. Bom, no entanto, a persistência de testemunhos semelhantes em diferentes culturas e épocas mantém a teoria viva na ufologia. Sejam arquétipos simbólicos, fenômenos incompreendidos ou espécies não humanas. Genuínas ou relatos reptilianos permanecem entre os mais polarizados na tradição extraterrestre. Com essa expansão do debate público sobre os discos voadores, pode ser apenas uma questão de tempo até que tais alegações recebam uma investigação mais séria ou sejam definitivamente desmascaradas. Ou seja, aí a coisa fica em aberto, né? A gente tem tudo acontecendo, esse fenômeno OVNI agora, principalmente com essas imagens, essa coisa toda da tecnologia, e a gente tem muita gente filmando, muita coisa acontecendo, e os reptilianos é como se fosse uma linha ali, né? Aquela linha vermelha você não pode ultrapassar. E de repente os Greys tudo bem, os nórdicos melhores ainda, mas quando mexe com insetos e quando mexe com répteis, a coisa não pode ser verdade. E se for verdade, como tem a evolução, por exemplo, nós indica que evoluímos do macaco, né, do Homo sapiens, de uma das ramificações, não do macaco especificamente, desculpa, mas uma das ramificações até se tornarmos Homo sapiens, de Neandertais, Homo sapiens e por aí vai. Poderia ser o contrário, poderia a gente ter evoluído de um réptil, por que não, né? As galinhas são uma evolução do dinossauro, você não sabia disso, mas sim, é verdade. E algum planeta com característica específica, o ambiente, poderia muito bem, de repente, se tornar o quê? Um réptil ali evoluindo.
Ou então um insectoide, né? Como um louva-a-Deus. É bizarro, é estranho, mas a gente não sabe as características físicas, as características biológicas que poderia acontecer em outro planeta. Então, sim, é plausível. E sim, é plausível deles estarem aqui camuflados há muito tempo. Bom, é mais um apontamento aí de uma área específica, principalmente jornalística, que é muito séria sobre ufologia, e a gente espera que, de repente, mais para frente temos respostas. Obrigado, pessoal. Não deixe de se inscrever no canal que não é inscrito aí. E você dê esse like maroto aí, senão você vai ser abduzido por um insectoide ou um reptiliano. Pessoal, um abraço, um beijo. Sayonara. Olhem para o céu.